O título da mensagem desta manhã, e com isso eu já saúdo aqui os nossos amigos também que estão nos acompanhando pela internet. Deus abençoe grandemente a sua vida aí também, onde quer que você esteja nesse momento. Eu vou pedir para você que está aí atrás da tela e vocês que estão aqui na igreja, um grande favor, que não é para mim, é para você mesmo, né? O que eu vou apresentar aqui é um estudo, certo? E é preciso muita atenção. Eu passei toda a semana estudando, reestudando, preparando esse material. Vamos fazer várias conexões com textos bíblicos. E eu entendo que é um recado importante da parte de Deus também. Eu tinha até preparado um outro assunto, mas me senti fortemente motivado a pregar sobre isso nesta manhã. E o título que eu dei, eu sei que é um pouquinho... não é exagerado, mas pode soar, né? A mensagem mais importante. Você já vai entender por quê. Não sou eu que digo isso, que é a mensagem mais importante. Então, por favor, fiquem comigo, tá bom? Deixa o celular para outro momento, deixa para pensar nas suas preocupações de logo mais, em outro momento. Peço que você sintonize aqui comigo agora, para que nós possamos aprender juntos desse estudo. Eu não sei quantas centenas de vezes eu já li esse texto da Bíblia. Mas a Bíblia é impressionante. Cada vez que você vai com a mente aberta, querendo entender em profundidade algum texto, ela sempre traz coisas novas. E eu fiquei muito feliz com as conexões que eu consegui estabelecer com a ajuda de Deus nessa semana. E quero compartilhar com você essas, não vou dizer descobertas, né? Mas essa forma de enxergar o texto. Antes de falar do texto, eu quero recordar com vocês, aqueles que me conhecem já sabem disso, né? Como foi a minha mudança de cosmovisão, de paradigmas. Vocês sabem que eu não nasci no lar adventista. Eu me converti com 19 anos. E antes de me tornar um adventista e conhecer essa mensagem no ensino médio, quando eu cursava Química lá em Criciúma, Santa Catarina, esses três senhores aí na tela, dois barbudos e o bigodudo ali, o do meio nem tanto, mas os dois barbudos tiveram forte influência sobre a minha vida. Você sabe quem são eles? Não é Papai Noel. O de chapéu é Charles Darwin. O outro barbudo é mais famoso na foto talvez, né? Sabe quem é? Karl Marx. E o do meio, Allan Kardec. Não, eu nunca fui espírita, mas foi assim. Durante toda a minha infância, os livros que a gente tinha em casa, as enciclopédias e tudo mais, os autores que eu admirava, Carl Sagan, Stephen Hawking, Isaac Asimov e outros, eram todos evolucionistas e ateus. E eu fui fortemente influenciado por esses autores durante toda a minha adolescência, pré-adolescência. Eu lembro que com 15 anos eu li o livro do Stephen Hawking, lá, Uma Breve História do Tempo. Também devorei o livro Cosmos, do Carl Sagan, quando adolescente. Nunca cheguei a ser ateu. Mas, mesmo sendo um católico praticante, o Deus em quem eu cria era um tanto distante. E um tanto estranho também, porque aí vem Marx na história. Quando eu tinha lá meus 15, 16 anos, eu passei a fazer parte de um grupo de jovens católico. E me envolvi bastante com a igreja, com as coisas da igreja católica. Participei de pastorais, pastoral da comunicação, pastoral da juventude. A gente fazia palestras para freiras, para padres, em seminário, convento. Foi um envolvimento bem intenso. Só que a teologia que nós adotávamos era a chamada teologia da libertação, que é uma espécie de marxismo cristianizado, ou um cristianismo marxizado. Para vocês terem uma ideia, eu nunca tinha ouvido falar, e eu era um líder envolvido com a igreja, repito, mas eu nunca tinha ouvido falar que Jesus vai voltar. Foi a tremenda surpresa para mim, quando conheci um adventista no ensino médio, um jovem missionário, que não quis ficar na zona de conforto, mas me ofereceu um estudo bíblico, que eu aceitei com muito preconceito, mas aceitei, porque eu sou da geração Guerra Fria, como muitos aqui.
E nós tínhamos muito medo de morrer numa guerra nuclear. E queríamos saber o que o futuro nos reservava. Na minha infância, 8, 9 anos, 10 anos, ali na escola, nós nos reuníamos na biblioteca, coleguinhas de classe, para estudar o Apocalipse, acredita? Para tentar entender o futuro. Tínhamos medo. Anos depois, quando esse jovem diz assim para mim, você quer estudar o Apocalipse comigo? Primeiro eu pensei, quem é esse crente para querer me ensinar alguma coisa? Eu era um líder católico. Mas por outro lado eu pensei, eu queria tanto conhecer o Apocalipse. Sempre quis. Aceitei. Mas com muito preconceito, com 2 pés atrás. Foram 3 anos quase, de muita luta, muito estudo, muita admissão de que eu estava errado e precisava mudar a minha vida. Foi um processo bem difícil, mas libertador. Por isso que eu coloquei lá, a minha história e a teologia que me libertou. A teologia que me libertou não foi a da libertação, curiosamente. Essa me tirou, na verdade, a esperança que eu não conhecia ainda, né? Estava me privando de conhecê-la. Nós achávamos que mudaríamos o mundo apenas por causas sociais, nos envolvendo na política, buscando a justiça social. Éramos muito engajados nessas causas. E não estou dizendo que não haja legitimidade em muitas delas. Mas não é tudo. Eu tive que descobrir depois que nós não vamos resolver esse problema em que nos metemos. O atoleiro em que nós estamos é muito mais sério do que apenas uma mudança social. Ele se chama pecado. E ele está aqui dentro. É algo muito mais sério. Não será uma revolução social que vai mudar a humanidade, porque enquanto não houver uma revolução do coração, as pessoas não mudam. Trocam governantes, mudam os partidos, mas a miséria continua, o roubo continua, a desonestidade continua, porque isso é inerente ao ser humano, não convertido. Eu esperava um reino na terra e descobri que o reino vai vir de Deus. Quando eu tentava encontrar respostas para as perguntas mais fundamentais, de onde viemos, para onde vamos, qual o sentido da vida, eu não conseguia encontrar respostas nessas teologias, nessas ideologias, porque elas não dão resposta. Ok, vamos alimentar o faminto, e temos que fazer isso, mas um dia ele vai morrer, e agora? E aí? Vamos tirar as pessoas da miséria, e temos que fazer isso quanto pudermos, mas é só isso? Um dia elas adoecem e morrem. Não basta o pão físico, você percebe? Se você não entregar o pão espiritual que é Jesus Cristo. E se não fazer com que ela olhe também para cima e não só para a realidade em volta. E onde que Kardec entra nisso? Eu coloquei só para ilustrar. É que quando eu estava ali, já com 18 anos eu acho, eu comecei a ler sobre parapsicologia. Eu sempre fui muito curioso. Eu não aceitaria horóscopo, astrologia, essas crendices, pseudociências, porque eu já tinha tido uma formação mais científica na infância e adolescência. Mas a parapsicologia me parecia científica. E era o caminho, né? Porque Satanás ele é um tremendo de um gourmet. Ele oferece os pratos, é a mesma mentira, mas ele oferece de acordo com o seu paladar. E se eu não tivesse sido encontrado pela mensagem adventista, eu não sei onde eu estaria hoje. Não sei o que eu seria. Eu louvo a Deus porque Ele me encontrou e me libertou. Porque eu entendi que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é a suprema regra de fé e prática. Não é inerrante como a gente viu no vídeo, né? A compreensão ali é um pouco diferente, mas ela é infalível a palavra de Deus. É a crença fundamental número 1 da nossa igreja. Eu confesso a vocês que eu tenho ficado assustado ao ver que hoje há pessoas querendo que eu volte para o passado. Não vão conseguir, claro. Mas é como se quisessem trazer para a nossa igreja o Michelson de 18, 17, 16 anos. Que não tinha certeza que a Bíblia é a palavra inspirada de Deus. Talvez fosse apenas uma construção literária de povos antigos. Um livro até que pode nos ajudar como autoajuda, mas não é necessariamente a palavra de Deus infalível. Pessoas que estão trazendo teologias, plural, né? Sendo que só há uma teologia, a teologia bíblica.
mas tentando trazer para dentro do seio do adventismo, né, teologias que na verdade minimizam a inspiração, a revelação da palavra de Deus, minimizam a própria redenção, minimizam e interpretam o Gênesis como sendo um relato alegórico, porque ali verdades fundamentais estão apresentadas, como o casamento, por exemplo. Isso me assusta, porque é quase um déjà vu, sabe? Para mim, é um retorno ao passado de uma forma muito estranha. São coisas que eu abandonei, coisas de que me libertei, e vê-las agora, e ver pessoas namorando essas ideias, para mim é muito estranho, é muito assustador. Eu nunca imaginei que 30 anos depois do meu batismo, este ano em dezembro, eu celebro 30 anos de batizado, eu teria que pregar que a Bíblia é a palavra de Deus. É inadmissível isso. Teria que dizer para adventistas que toda a Escritura é divinamente inspirada e que eu não tenho o direito de recortá-la, picotá-la, selecionar e atualizar a Bíblia, como fazem aí os seguidores da alta crítica, de teologias identitárias. Eu não tenho esse direito. Eu vou com Paulo. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Eu vou com Jesus, começando por Moisés e todos os profetas. Expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Tudo o que está ali é inspirado, até aquilo que me condena. Até aquilo de que eu não gosto muito, porque talvez vá contra as minhas preferências. Mas se é a palavra de Deus, eu tenho que mudar a minha vida e não mudar a palavra. Por isso que, repito, certas coisas têm me assustado. Esse é o texto que eu passei a semana estudando de novo. Pela, sei lá, centésima vez. E fico impressionado toda vez que o leio. Quero convidar vocês a lerem comigo. Apocalipse 14. Eu não vou ler do 6 ao 12, eu vou ler do 1 ao 12, mas do 6 ao 12. Do 1 ao 6 é o seguinte. Vamos um pouquinho antes. Apocalipse 12. Apocalipse 12. Em Apocalipse 12 está descrita a batalha de Satanás em 4 etapas. Satanás iniciando o conflito no céu. Depois o conflito se transporta para a terra e Satanás persegue Jesus. Obviamente que não consegue destruir Jesus como ele queria, então ele passa a perseguir a igreja. A igreja é protegida por Deus, é levada para o deserto, e eu espero que você estude e conheça esse assunto, é fascinante. E finalmente a 4ª etapa é Satanás perseguindo o remanescente fiel. Aquilo que restou da igreja ao longo da história. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé, o testemunho de Jesus. Apocalipse 12, 17. 4 fases da batalha, do conflito. Percebeu? No céu, contra Cristo, contra a igreja e contra o remanescente. Capítulo 13, João pega uma lente de aumento e amplia a 4ª batalha. Então no 12 é uma panorâmica, no 13 ele destaca o conflito contra o remanescente. Então as bestas do mar e da terra tentam destruir o remanescente, o povo de Deus nos últimos dias. E se você lê só o 13, você sai dali chorando, depressivo, porque parece que a gente perde. Parece que as bestas vencem. Mas louvado seja Deus por Apocalipse 14, 1 a 6. Ali João faz uma... Aliás, o livro do Apocalipse, é bom que se entenda, não é um livro cronologicamente linear. Tem vários avanços e recuos. É tipo aquele filme assim que você está assistindo, de repente vem o aviso, 6 anos antes. Depois, 3 anos depois, sabe? Com saltos temporais, o Apocalipse é bem assim. Ele está narrando um fato, depois ele diz, e vi, e ouvi, muda a cena, muda o tempo. Tanto é que no capítulo 14, nós vemos um avanço no tempo. E ele diz assim, olha, sim, queridos, é mais ou menos isso a mensagem, né? Sim, queridos, vai ser difícil, vai ser duro, vai ser complicado, vocês serão perseguidos, mas olha agora para o céu. E ele vê os 144 mil na glória. É um número simbólico, representa todos os salvos, né? Que estarão vivos por ocasião da volta de Jesus. Então ele vê os vitoriosos com Cristo no céu e diz assim, olhem sempre para essa visão. Não se esqueçam de que a vitória está garantida. As bestas vão ser derrotadas, o dragão vai perder e o cordeiro vai vencer. E quem estiver com o cordeiro vai ser vencedor também. E ele fala que os vencedores são aqueles que não se contaminaram com mulheres. O que quer dizer isso? É uma linguagem simbólica, né? No capítulo 12, uma mulher vestida de sol, uma mulher virtuosa, representa a igreja pura, que segue a palavra. No capítulo 17, uma prostituta representa uma igreja corrompida e suas filhas, que abandonaram a verdade bíblica e abraçaram dogmas, ideologias
o vinho de Babilônia, e se corromperam. Como aqui diz que são pessoas que não se contaminaram, são castas, são pessoas que se mantiveram firmes pela verdade. Pessoas que não abraçaram ideologias, teologias estranhas à palavra de Deus. Esses vão vencer. É preciso crer na palavra. Na sua boca não se achou mentira, diz aqui. Mentira aqui vem do grego dolos, engano, sutileza, falsidade. Eles lutaram e venceram pela verdade. E aí, João volta para o passado. O verso 6, ele diz assim, tá bom, não se esqueça de que a vitória está garantida. Mas que mensagem esses vencedores pregaram enquanto aguardaram a vitória? O que mais ocupou o tempo deles enquanto esperavam a volta de Jesus? São os versos 6 a 12. Ok? São as 3 mensagens angélicas. Passa uma tela para mim, ou melhor, deixa que eu passo aqui. Esqueci que eu estava com o controle. Olha só esse texto aqui de Ellen White, em Testemunhos Seletos, volume 3. Em sentido especial, foram os adventistas do 7º dia postos no mundo como vigias e portadores de luz. Isso não faz de nós melhores do que quaisquer outras pessoas. Isso coloca sobre nós uma responsabilidade, uma missão. Nós temos uma verdade que ninguém está pregando. Eu nunca vi uma igreja, outra igreja pregando sobre essa mensagem aqui. E ela diz: a esse povo foi confiada a última mensagem de advertência a um mundo que perece. Sobre eles incide maravilhosa luz da palavra de Deus. Foi-lhes confiada uma obra da mais solene importância. Qual? A proclamação da primeira, segunda e terceira mensagens angélicas. Eu grifei essa frase agora. Nenhuma obra há de tão grande importância. Não devem eles permitir que nenhuma outra coisa lhes absorva a atenção. Eu acho muito bonito, né? Nós temos assim várias frentes de ação. Vida por Vidas, Mutirão de Natal, Quebrando o Silêncio, tudo isso é importante. ADRA. Mas isso não pode nos desviar da missão mais importante que nós temos como igreja. Até porque obras sociais, outros fazem também e fazem até melhor. Mas o que nós temos que fazer, outros não fazem. É pregar isso aí. As 3 mensagens angélicas. Eu vou ler com vocês agora esse trecho aqui, do 6 ao 12. E eu quero te pedir um favor. Além do que eu já pedi, da atenção total aqui e agora. João, como judeu que era, e conhecedor das escrituras que era, ele faz várias interconexões, várias conexões com textos do Antigo Testamento. A gente chama isso de intertextualidades, né? Ele usa frases, conceitos, ideias o tempo todo no Apocalipse do Antigo Testamento. Por isso que para conhecer o Apocalipse é muito bom conhecer a Bíblia. Quando você lê a Bíblia, você entende o Apocalipse. Eu quero que você, que é um conhecedor da Bíblia, porque vocês fazem o ano bíblico aqui, né? Vocês leem a Bíblia, vocês estudam na escola sabatina. Fiquem bem atentos às dicas que João vai soltando no meio do texto. É muita coisa condensada em 6 versos, tá? Muitas referências. E são essas referências que nós vamos estudar para entender a mensagem mais importante que temos que dar ao mundo, tá bom? Certa vez, um senhor casado estava pescando no seu barquinho e ele pegou no sono, num rio. E o barco se soltou e começou a ir correnteza, com a correnteza em direção a um precipício, uma cachoeira, num precipício. E a mulher ficou desesperada ao perceber que ele estava dormindo e começou a gritar para o marido. E ele não acordava. O que ela podia fazer mais para tentar salvá-lo? O que você acha? Jogar pedra, pedaço de pau, né? Para ver se atingia o marido e o salvava. Alguém podia talvez dizer, mas você vai machucá-lo com isso. Mas eu quero é salvá-lo da morte. Eu não quero dizer que esse sermão aqui vai ser uma paulada, nem uma pedrada, tá bom? Não entendam dessa forma, mas pode ser sim uma mensagem de Deus, fazendo com que a gente perceba o caminho perigoso em que talvez estejamos caminhando, trilhando. Nem sempre ama aquele que passa a mão na cabeça do errado, do pecador.
Às vezes, o amor é manifestado pela advertência. Sincera, fiel. Quem diria que João Batista não amava aquelas pessoas? Mas eram mensagens às vezes meio duras, né? Elias. A gente às vezes entende mal as coisas, né? Jesus amou quando abraçou os pecadores, mas também amou quando expulsou os vendilhões do templo. É o mesmo Jesus. Jesus amou quando disse àquela mulher: eu não te condeno, vá, não peques mais. Mas também amou quando deu mensagens duras para que os pecadores empedernidos se arrependessem. É o mesmo Jesus. Alguns querem esfacelar Jesus e só usar facetas convenientes. Mas o Jesus da Bíblia, ele é multifacetado. E nós temos que entender em sua integridade como está revelado aqui. Feche os olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nosso eterno Pai, neste momento vamos ler a Tua palavra inspirada. Pedimos, ó Deus, que abras o nosso entendimento, também o nosso coração para acolher a mensagem que vamos receber. Que aquilo que João escreveu, possamos entender agora, aqui no século 21, nesta igreja, e perceber por que Ellen White disse que essa é a mensagem mais importante que como igreja temos que dar ao mundo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Verso 6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu. Claro que o anjo aqui representa um povo que está proclamando uma mensagem. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam ou que habitam na terra, a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar, ou a hora do juízo. E adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Esta é a primeira mensagem. Eu gostaria que vocês percebessem que as três mensagens têm um anúncio e uma denúncia. A primeira parte é um anúncio da graça, do evangelho, da salvação, porque Deus nunca repreende sem oferecer um caminho. Deus nunca condena o pecado sem mostrar ao pecador que existe graça. E a mensagem começa com esse anúncio, mas depois vem a denúncia. Verso 8. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que fez com que todas as nações bebessem do vinho do furor da sua prostituição. Babilônia. Na língua caldaica ali de Babilônia, Babilu significa portas dos deuses. E Balau significa confundir. Quando pensamos em confusão e Babilônia, lembramos do quê? Que aconteceu naquela planície lá também, antes. Torre de Babel. Exatamente. Vá percebendo as conexões. Torre de Babel, confusão, idolatria. Verso 9. Sim, vinho do furor da sua prostituição. Você pode conferir, por exemplo, 1 Pedro, capítulo 5, verso 13. Ali também o vinho é usado nesse sentido mais metafórico, como algo que embriaga, que entorpece, que tira a razão. Ideias, dogmas, mentiras. 9. Seguiu-se a estes outro, terceiro anjo, dizendo com voz forte: se alguém adora a besta, a sua imagem, e recebe a sua marca na testa ou na mão, isso foi trabalhado no capítulo 13, você sabe o que é a marca da besta, né? Também esse beberá do vinho do furor de Deus, preparado sem mistura, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre. Fogo e enxofre. Outra referência ao Antigo Testamento. Que cidades foram destruídas com fogo e enxofre? Sim, exatamente, Sodoma e Gomorra. Uma outra referência aqui, literária, textual, a um evento do Antigo Testamento. E aqui fala, né, que o tormento para todos sempre, etc. Você pode conferir, por exemplo, Isaías 34:10, que usa a mesma frase, sobe para todos sempre. Só que ali se refere à destruição de Edom. E se você for à região onde Edom ficava, não está queimando hoje, é um deserto. Então, assim como acontece com Sodoma e Gomorra, o fogo eterno não é eterno em duração, é em consequência. Queimou, acabou. O oposto de vida eterna é não vida eterna e não punição eterna.
E o verso 12 termina dizendo: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Esse é o povo que antes de ir para o céu, proclamará o anúncio da graça e a denúncia do pecado. Estamos pregando isso? Estamos anunciando e denunciando para que as pessoas saibam o perigo iminente que correm, que estão rumando para um precipício? Assim como houve quem anunciou a destruição do mundo antediluviano, assim como houve quem anunciou a destruição de Sodoma e orou por ela, como Abraão, sejamos pregadores e intercessores por esse mundo que afunda, que está indo para o precipício. Eu quero analisar com vocês agora mais detidamente alguns detalhes, né, das 3 mensagens. A primeira delas, como já vimos, o anúncio da graça. Louva a Deus porque começa tudo com o Evangelho eterno. Se você só pregar que o mundo vai ser destruído e tudo mais sem a graça, você é apenas um alarmista. É apenas um sádico, talvez até. Por isso que as mensagens começam com o anúncio da graça. Um evangelho eterno. Quem é o evangelho? É Jesus. E por que é eterno? Porque ele é imutável. Não tente atualizar a Bíblia. Ela é imutável, ela é eterna. Nunca mudou. Abrangência mundial, pregando para todo o planeta, povos, tribos, nações. Temor a Deus está aqui nessa mensagem. Temor a Deus é respeito. Ele é o nosso paizinho, Jesus o chamava assim, Abba, mas também é o Criador dos céus e da terra e do universo. Ele é o nosso amigo, mas ele está sentado num trono. Eu costumo comparar, mal comparando, né, com a atitude que eu tinha para com meu pai e minha mãe, por exemplo, e tenho com a minha mãe ainda. Lá no sul, aqui tem catarinenses como eu, gaúchos também, a gente fala tu, né, para as pessoas. E até conjuga errado, tu vai, tu foi, né? Agora, para minha mãe, eu nunca tive coragem de falar, mãe, tu vai em tal lugar? Mãe, a senhora foi, a senhora vai. É natural. Eu amo minha mãe, ganhei muitos colinhos da minha mãe, mas eu a trato como senhora, por respeito. Tem gente que trata Deus como o cara lá de cima. E coisas até piores, como algumas teologias identitárias têm feito por aí. Tratam Deus como algo absurdo. O respeito a Deus é um componente dessa mensagem. Temam a Deus e deem a Ele glória. O início do juízo, a pregação do santuário celestial, 1844, conhecemos bem esse assunto, né? Quando houve ali nos Estados Unidos especialmente, mas não só lá, aqui no Chile um padre jesuíta, Manuel Lacunza, na Inglaterra também, pessoas que estudando Daniel descobriram que o juízo de Deus começava ali em 1844, cumprindo a tipologia do santuário, o Yom Kippur. E foi com base nessa pregação do santuário que a igreja adventista nasceu. Você conhece a história, não vou aqui me deter nisso. 1844 é uma data-chave em nossa história como igreja. O desapontamento de 44. E sabemos também que houve movimentos concorrentes, né? Aqui está uma réplica do Galpão Paiol, não sei como é que chama aqui em São Paulo, né? Ali na fazenda de Hiram Edson, onde um grupinho permaneceu orando, clamando a Deus por luz, para entender o que tinha acontecido no dia anterior. E o Hiram Edson, como um bom pastor, estava ali confortando, orando com aquelas pessoas, enquanto caminhava no meio de um milharal. Ele é chamado na nossa história de o Cleopas do milharal. Quem conhece a história de Emaús, sabe quem é Cleopas. E por que a gente compara, né? Ele tem uma visão, um insight, e entende que lá no céu Jesus passava do santo para o santíssimo. Começando então um período em que Jesus acumula as funções de advogado e de juiz. Um momento em que deveríamos estar com o coração contrito, buscando o arrependimento dos nossos pecados e preparo para a volta de Jesus, porque no ritual antitípico do santuário, ou típico, né, que representava a realidade ali descrita em Hebreus, por exemplo, quando o sumo sacerdote terminava o processo de expiação, ele saía do templo, do santuário, e abençoava o povo, e depois começava a festa dos tabernáculos, que era uma alegria só. Isso representa o quê? O fato de que Jesus está julgando nesse momento, vai chegar um momento que a porta da graça vai se fechar,
e ele sai do santuário que, segundo o Apocalipse, se enche de fumaça, não há mais intercessão. E vem para abençoar seu povo. Como? Buscando e o levando para o céu. E aí começa a festa dos tabernáculos. Estaremos todos juntos ali e será só alegria, 1000 anos de férias na Nova Jerusalém. Que lindo, né? Como que não há graça? Nossa igreja começa com essa história, com essa pregação, com essa mensagem. E o diabo tentou fazer de tudo para obscurecer essa mensagem. Charles Darwin começa a escrever seu livro mais famoso, Origem das Espécies, em 1844, e ele diz isso no livro dele. Será que é coincidência isso? Um livro que ajudou a fortalecer a visão evolucionista em oposição à criacionista, que está aqui nas 3 mensagens. Nessa mesma época, nasce o espiritismo moderno, na casa da família Fox, lá em Hydelsville, estado de Nova York. 1848. Aquele monumento tem uns tijolinhos laranja, rosa ali, né, avermelhados, e um deles traz a inscrição There is no death, não há morte, contrariando frontalmente a palavra de Deus, que diz que sem Jesus não há vida. A morte é uma realidade e será eterna para muita gente. Então essa mensagem aí vai contra a pregação da palavra de Deus. E no mesmo ano, 1848, Marx e Engels publicam o Manifesto Comunista, sendo que eles se encontraram pela primeira vez em 1844. Interessante, né? Já começa a ficar estranho pensar que é coincidência. Uma ideologia que tira Deus da história e que contaminou várias teologias atuais. Muita gente que abraça essas teologias por modinha não sabe das raízes dessas coisas. Veja, vou avançando aqui. O próprio Marx, no livro Capital, dedicou, né, ele tem uma dedicatória ali, numa das edições, ao meu amigo, a Charles Darwin, de um autêntico amigo seu. Vários acadêmicos reconhecem no evolucionismo as bases materialistas que ajudaram Karl Marx e Friedrich Engels a desenvolver suas ideias marxistas ou socialistas e futuramente comunistas, né, quando aplicadas. No darwinismo. Sim, por quê? Olha o que alguns autores seculares dizem. Cleo Skousen diz que Marx acreditava que a matéria fosse autodinâmica. Não haveria necessidade de um criador, planejador ou força governante no universo. Nós temos que resolver os problemas. Esqueça Deus. E a religião é o ópio do povo. Não, o vinho de Babilônia é um ópio do povo. Não a verdadeira religião. Religiões corrompidas até sim, mas a religião da palavra de Deus não. Outro autor, eu encontrei esse livro num sebo, muito interessante, é um teólogo católico, doutor em teologia e filosofia, George Sigmund. Ele diz que seria de todo insuficiente considerar o marxismo uma simples filosofia. O que lhe proporcionou sua assombrosa pujança, força, manifestada na vitória do bolchevismo, foram suas energias de uma crença messiânica, de um reino de Deus na terra. Muitos viam o próprio Marx como um Messias. É aquilo, quando você tira Deus do caminho, as suas esperanças têm que ser depositadas em alguma coisa ou em alguém. Só que até hoje, essas revoluções provaram que não dão em nada. Direita, esquerda, o que quer que seja, não resolve nada. Porque eu repito, o problema é muito mais profundo. Só Deus, né, vindo do alto, é que vai resolver isso tudo. Dilúvio, ou criação, né? Veja que autores acadêmicos, rastreando, estudando o criacionismo, chegam a um povo e a uma autora. Adivinhem qual? Não sou eu que estou dizendo isso. Ronald Numbers, no livro Os Criacionistas, diz que o criacionismo se espalhou rapidamente durante o século XX, desde o seu humilde começo nos escritos de quem? De Ellen White. Mark Noll, outro estudante acadêmico, afirma que o criacionismo moderno emergiu dos esforços dos adventistas do sétimo dia. Um autor brasileiro, físico e historiador,
e teólogo, o Eduardo Cruz, um livro publicado pela editora Paulinas, católica, diz a mesma coisa, que o criacionismo nasce com os adventistas do sétimo dia. Inclusive, eles estudaram e descobriram coisa que alguns talvez nem saibam, que o criacionismo, especialmente no Brasil, tem origem com um autor, um tremendo de um escritor, pioneiro das editoras, da editora adventista no Brasil, primeiro professor, primeiro editor, primeiro monte de coisas, Guilherme Stein Jr. Em 1919, escreveu um livro com teor criacionista. Quem mais vai pregar, como diz aqui o próprio Eduardo Cruz, olha só, uma das denominações mais importantes no desenvolvimento do criacionismo foi e ainda é a Igreja Adventista do Sétimo Dia, enfatizando a leitura literal da Bíblia, alguns não mais, mas estão indo contra a nossa história, contra a nossa crença. Para a afirmação de que o sábado é o verdadeiro dia de repouso, Ellen White e outros fundadores afirmaram que o mundo teria sido criado em 6 dias literais. Até pessoas de fora, estudando a nossa história, sabem que a nossa fé está fundamentada numa compreensão literal, factual, dos primeiros capítulos da Bíblia, como toda ela. 6 dias literais de 24 horas. E por isso guardamos o sábado. Quem derrubar aí essa crença criacionista, vai perder o sentido para guardar o sábado. Vai perder o sentido de uma fé escatológica, porque a Bíblia diz que nós teremos acesso de novo à árvore da vida. Mas se aquela primeira foi uma lenda, o que nos aguarda no futuro? Se eu não sou capaz de crer que Deus tem poder para criar o mundo em 6 dias, poderia tê-lo feito em 6 segundos? Poderia, mas em sua soberania foram 6 dias que Ele escolheu. Por que eu vou ter fé de que no futuro Ele vai recriar o planeta? Perder essa fé criacionista é perder a noção de que nós temos um Deus todo-poderoso, um Deus capaz de tudo. Mas há grandes esforços no sentido de tentar tirar essa crença, né, do caminho, relativizar. Por quê? Porque o interesse é outro. Lá também está o relato do casamento, né, normativo. Um homem e uma mulher numa relação de heteromonogamicidade, né, e fidelidade, enfim, está lá. Nos primeiros capítulos da Bíblia também. Eu estive relendo, aqui estou com a nova edição, está linda, né? Patriarcas e Profetas. Eu tenho lá as edições de capa vermelha, né? Vou guardar como um tesouro, mas já estou comprando aos poucos a minha nova coleção aqui. E estive relendo aqui os capítulos que fazem, em que ela detalha, né, a interconexão que há com as 3 mensagens angélicas. Consegue lembrar do que eu falei quando lia? Qual é a primeira interconexão que ela faz quando diz fontes das águas? Dilúvio. Primeiro é a criação, né? O sábado. Fez os céus, a terra, o mar. E fontes das águas. Fontes das águas, a gente lê isso lá no dilúvio. Abriram-se as janelas do céu e as fontes do abismo, as fontes das águas se romperam. Eu li o capítulo sobre o dilúvio. Quando fala em Babilônia, Babilu, confusão, Torre de Babel, eu li o capítulo Torre de Babel essa semana, de novo. E quando ela fala em fogo e enxofre, uma referência direta a Sodoma e Gomorra, eu li o capítulo sobre Sodoma e Gomorra. Está tudo aqui. E eu fiquei impressionado mais uma vez. Alguns detalhes, irmãos, tem tudo a ver com o nosso tempo. Tudo. E não é de se espantar, porque o apóstolo Paulo diz que tudo que foi escrito foi registrado para o nosso ensino, para a nossa lição. Portanto, eu vou só aqui exibir alguns parágrafos do que eu li. Eu grifei em amarelo para facilitar a sua vida. E eu vou voltar a esses trechos grifados no final, fazendo uma conexão entre os 3 relatos. Foi o que ocupou meu tempo essa semana. E foi muito bom para mim. Aqui ela fala que os antediluvianos transgrediam a lei de Deus. Que eles pisavam a justiça no pó e ignoravam os clamores dos oprimidos. Isso é pecado também, e é denunciado aqui. Eles preferiam seguir seus próprios desejos pecaminosos, e como resultado, o crime e a miséria aumentaram. Nem a relação do casamento
Nem os direitos de propriedade eram respeitados. Poligamia, sensualismo desenfreado caracterizaram os antediluvianos. Interessante ela falar de propriedade privada, né? Que é justamente aquilo que Marx e Engels condenam, né? No Manifesto Comunista. Deus respeita o casamento e aquilo que é seu. A primeira propriedade privada que você tem é o seu corpo. Meu corpo, regras daquele que fez o meu corpo. É assim que a gente tem que interpretar, né? Então, os antediluvianos, ninguém inventou a roda, viu? As coisas se repetem no mundo, né? E por isso que Jesus disse que será semelhante aos dias dos antediluvianos, quando ele voltar. Por isso, porque essas coisas todas estão acontecendo novamente. Essa ilustração, ela mexe comigo. De vez em quando eu posto em minhas redes sociais. E repito, e posto. Passa um mês, eu posto de novo. Porque eu acho que ela fala muito. Quem é você nessa pintura? Nesse desenho? Aquele que está martelando contra todas as ideologias antibíblicas, contra todas as expectativas? Ou aquele que está lá atrás debochando, rindo, dizendo que é um absurdo? Cada martelada era uma pregação. A graça estava lá, sendo projetada. A porta estaria aberta por um bom tempo. Mas só uma família se salvou. Quem você quer ser hoje? Noé ou os escarnecedores de Noé? A escolha é nossa, né? Evidências do dilúvio global. Será que aconteceu mesmo? Se foi um mito, aí não tem nem sentido, né? O que Ellen White fala aqui nesse livro e o que as 3 mensagens angélicas falam. Porque se faz relação com um evento mitológico, como muita gente quer que a gente pense assim, né? Os evolucionistas riem de quem fala que o dilúvio foi universal. Eu não vou ter tempo aqui de explorar esse assunto, são várias palestras, né, sobre isso, mas existem muitas evidências, irmãos, né? Sedimentos continentais, a maioria deles, a metade dos sedimentos continentais é de origem marinha, tá? As formações geológicas como o Grand Canyon, revelando estratificação rápida. Não vou ter como explicar isso aqui agora. Seca. E lá há milhares de fósseis de crustáceos, peixes marinhos e tudo mais. A pergunta é, o que esses peixes faziam lá, no deserto? Baleias foram encontradas, centenas delas, Pisco, no Peru, uma região alta e desértica. Evidências do dilúvio existem muitas. É só a pessoa abrir os olhos e perceberá. Essa história aconteceu, irmãos. E ela aconteceu e serve de advertência para nós. Isso que é o mais importante nesse momento. Segunda mensagem, o componente da denúncia. Até aqui foi um anúncio da graça. Agora a denúncia do pecado. Babilônia caiu, repete, ênfase. A grande Babilônia, que nos remete à Torre de Babel. Confusão, descrença, apostasia. O que aprendemos da Torre de Babel? Eu fui ao livro Patriarcas e Profetas. Fiquei surpreso. De novo, com tantas coisas interessantes. Os que estavam construindo a Torre de Babel negavam a existência de Deus. Ou então atribuíam o dilúvio à operação de causas naturais. Não, isso não foi Deus. Aconteceu naturalmente. Então, se nós construirmos uma torre alta o bastante para estar acima da altitude a que as águas chegaram, estaremos salvos. Justificação pelas obras. Negação de Deus, do sobrenatural. Tanta gente faz isso hoje de novo.
rebelião contra Deus, exaltavam ainda mais o orgulho, desviavam Deus da mente das futuras gerações e as levaram à idolatria. Não se contentavam em descrer e se rebelar, influenciaram as futuras gerações, as crianças, os adolescentes, com ideias anti-Deus, anti-Bíblia, digamos assim. Vá pensando nos dias de hoje. Quem tem feito isso? Quem são os Abraões que estão orando pela cidade de Sodoma? Quem são os que intercedem pelos babilônios? Quem são os que estão pregando com o martelo e com a voz pelos antediluvianos? E quem são os que estão indo com a onda? Com as mentiras, com o vinho, oferecendo vinho adulterado para as gerações novas e inocentes. Pense, Babilônia não está só lá fora, irmãos. Muita gente talvez tenha deixado Babilônia física, mas trouxe o vinho no bolso, na mente, no coração. Então o convite para deixar Babilônia pode ser para nós também, não só para os que estão literalmente lá. Eles desprezavam os ensinos bíblicos e exaltavam a sabedoria humana em lugar deles. Que interessante, porque eu vejo isso hoje de novo. Pessoas exaltando a opinião humana sobre a palavra de Deus, interpretando a Bíblia com a sua vontade humana. Em 2011, o Dr. Rodrigo Silva foi entrevistado pela revista Isto É, um artigo bem interessante sobre a Torre de Babel. E ele falou assim, que quando um povoado fundava novas civilizações, erguer uma torre era um procedimento padrão. Além de funções religiosas, a construção servia para que se escapasse de novas inundações. Olha o propósito. Foi o mesmo da torre original. E essa pedra aqui, que é uma foto real, né, foi descoberta no Iraque. E mostra ali um zigurate com sete andares, digamos assim, 7 escalões. E aqui um soldado babilônico, né? Na verdade foram encontradas mais de 30 ruínas de torres ou zigurates lá na Mesopotâmia, o que prova que eles construíam torres com finalidades religiosas, culto a deuses e também com a ideia de escapar de inundações. Aconteceu, irmãos. A Torre de Babel aconteceu. Na Austrália, tem aborígenes que contam uma história semelhante. Mas eles contam até o momento da torre, depois não falam de Abraão, não falam de Isaac e de Jacó. Por quê? Porque com a dispersão eles se afastaram. Mas até ali havia só um povo. Então a memória coletiva da humanidade vai até ali. Várias nações têm relatos parecidos de Adão, do dilúvio e da Torre de Babel. Até ali. Dali a dispersão aconteceu e não tem mais. Os judeus preservaram a história na Bíblia. Aconteceu e serve para nossa advertência. O dilúvio aconteceu, a Torre de Babel aconteceu. Tem mais. Terceira mensagem angélica. Estamos caminhando então para o fim dessa advertência. É uma denúncia também. Fala da marca da besta. Aqueles que receberam na mão, na testa. Você sabe disso já, não vou me deter muito aqui. Que o sábado é o selo de Deus, Ezequiel 20:20, Êxodo 28:11, ele tem as características de um selo antigo, identifica a autoridade que está legislando, e nós temos o poder, que em Daniel é a ponta pequena, Apocalipse é a besta do mar, que muda os tempos e a lei, Daniel 7:25, adultera a lei de Deus. Isso é um símbolo de autoridade humana. Eu tenho aqui comigo, eu guardo, isso aqui é um documento, né? Um catecismo romano de 1951. E na página 440, eles dizem assim, que a igreja romana, pelo seu poder, mudou o dia de guarda. Quem quiser ver depois, está aqui o documento. Eles admitem isso. Pelo menos há honestidade, né? Em situação complicada ficam os protestantes que seguem esse mandamento humano e não tem base bíblica para defendê-lo. Por isso que, biblicamente, o sábado é o selo escatológico de Deus e o domingo é a oposição, é o selo, é o antisselo, é a marca da besta. Se você quiser aprofundar esses conceitos, peça um estudo bíblico para um adventista e ele vai explicar para você. E se não explicar, ele tem que estudar. Em meu canal no YouTube, coloque lá Marca da Besta, você vai encontrar vários vídeos. Tem inclusive um vídeo de 40 minutos que o Dr. Ranko Stefanovic explica bem esse assunto aí. E por não estudar a Bíblia, as confusões são tantas, né? Gente que já achou que a marca da besta era o código de barras,
Quando eu me converti nos anos 90, ali no começo dos anos 90, falava-se que era o código de barras. Depois passou a ser o chip, né? E hoje tem o QR Code. E já tem gente dizendo que a vacina seria a marca da besta. Olha que triste. Vai mudando ao longo da história. Porque falta um estudo aprofundado. Aconteceu com o 11 de setembro. Quando as torres gêmeas foram derrubadas, houve alguns irmãos evangélicos que disseram assim: agora se cumpriu Daniel capítulo 8. Por quê, amigo? Porque ali fala de um carneiro que tem 2 chifres. E esses chifres foram quebrados. Então as 2 torres caíram. É o cumprimento da profecia. Que tristeza. Bastaria ler uns versos mais abaixo para ver que o próprio capítulo diz que aqueles chifres são os medos e os persas. Não caiamos nessas coisas, né? Nós temos que ter mais responsabilidade, estudar mais, para não falar bobagem. Vamos lá, só para lembrar e ilustrar. Então, resumindo, sábado, selo de autoridade do Criador. Domingo, selo de autoridade da criatura. Fogo e enxofre. Reli o capítulo sobre Sodoma e Gomorra. E fico abismado de ver em nosso tempo pessoas tentando minimizar os motivos que levaram aquelas cidades à destruição. Como se só fosse a falta de hospitalidade ou a falta de justiça social. Tinha mais coisas envolvidas. Vejam esse texto aqui. Patriarcas e Profetas, ali estão as páginas. Riqueza e lazer. Divertimento, só festa. Satisfação sensual. Regozijo e orgia. Banquetes, bebedice. Intemperança total, né? Eles tinham o exemplo do mundo antediluviano e o desprezaram. Você percebe que cada um tinha o exemplo do outro? Os da Torre de Babel também tinham o exemplo do dilúvio. Os sodomitas e os de Gomorra tinham o exemplo dos 2 anteriores e não deram importância. Vamos continuar nas nossas festas, orgias, bebedeiras. A sorte, o destino de Sodoma é um aviso solene para nós. Uma incredulidade vestida de traje de cristianismo, ao mesmo tempo em que se acha a solapar a fé na Bíblia como revelação de Deus. Eu tenho visto isso hoje em dia. Solapando a fé na Bíblia como revelação de Deus. Tanto antediluvianos, quanto os babilônios e os de Sodoma e Gomorra tinham a mesma postura. Não, não é bem assim. O profeta está falando isso, mas deixa para lá. Temos que reinterpretar isso aí. E Deus tentando avisar, tentando avisar, tentando avisar. E não adiantou. Uma vez deu certo. Que nós sabemos. Nínive. Prova de que Deus queria salvar. Ele tentou salvar os de Sodoma e Gomorra. Inclusive motivou Abraão à intercessão. Senhor, se houver 100, não vou destruir. Se houver 20, não vou. Se houver 10, só tinha 3. E olha lá. Ló e suas filhas. Intercessão de Abraão. Foram salvos pelos anjos que os pegaram pelas mãos. Gente, houve uma saída, uma decidida separação dos ímpios, uma escapada para salvar a vida. Fugiram da cidade. Assim foi nos dias de Noé, assim nos dias de Ló, assim aconteceu com os discípulos antes da destruição de Jerusalém, e assim será nos últimos dias. De novo se ouve a voz de Deus, em uma mensagem de advertência, mandando seu povo separar-se da iniquidade que prevalece. Quantos dessa igreja aqui, neste momento, e vocês em casa, vão fugir do pecado, da descrença, da rebelião contra Deus? Esse é o chamado de Deus para nós. Eu quero fazer um rápido estudo aqui de 3 textos, para mostrar que em Sodoma a coisa era mais grave do que somente falta de hospitalidade, injustiça. Abra sua Bíblia em Ezequiel 16, 49 e 50. Veja, é algo que eu vou fazer em 2 minutos, mas que mereceria aí pelo menos 1 hora. Mas você vai captar rapidamente. Ezequiel 46, desculpa, Ezequiel 16, 49 e 50. O texto está falando da destruição de Sodoma e Gomorra, recordando o que aconteceu lá, e diz assim, Ezequiel 16, 49.
Eis que esta foi a iniquidade, o pecado, de sua irmã Sodoma. Ela e suas filhas foram orgulhosas. Pecado número 1, orgulho. Tiveram fartura de pão e próspera tranquilidade, mas nunca ampararam os pobres. Pecado número 2, desprezo para com os pobres e necessitados. Foram arrogantes. Pecado 3, arrogância. Fizeram abominação. Pecado 4, abominação diante de mim. O profeta Ezequiel destaca 4 pecados. Os outros são muito óbvios e autoexplicativos. Mas o que é abominação? A palavra hebraica para abominação é toevá. Se você fizer uma leitura em Levítico 18, texto de Moisés, você vai encontrar essa palavra repetida muitas vezes por Moisés. Quando ele fala, por exemplo, de práticas sexuais que não estão de acordo com a vontade de Deus. Incesto, zoofilia e por aí vai. A mesma palavra usada em Ezequiel para caracterizar Sodoma é usada por Moisés em Levítico para falar sobre pecados sexuais. Não era só arrogância, não era só a falta de cuidado com os pobres, o orgulho, era também a depravação sexual. Por mais que alguns queiram minimizar esse aspecto, está lá. E em Judas capítulo, verso 7, vá para Judas agora, é o livro anterior ao Apocalipse, né, a cartinha ali anterior ao Apocalipse. Acha Apocalipse e volta uma. Você encontra Judas. Claro que aqui é grego agora, não é mais hebraico. A palavra é outra, mas o conceito é exatamente o mesmo. Em referência a Sodoma. Diz o verso 7 assim. Igualmente, Sodoma, Gomorra e as cidades vizinhas, que também se entregaram à imoralidade e adotaram práticas contrárias à natureza, foram postas como exemplo do castigo de um fogo eterno. Também não estão queimando hoje, né? O fogo é eterno em consequência. Práticas contrárias à natureza, imoralidade. A palavra aqui é ekporneu, de onde vem porneia, pornografia. Não dá para negar. Pecados sexuais. Deus, Ele quer que nós vivamos em santidade, pureza, segundo o modelo apresentado na Bíblia. Por mais que a cultura tenha assimilado certos comportamentos, nós não vivemos pela cultura. Nós vivemos pela palavra de Deus. E cada vez mais seremos tidos como fundamentalistas, intolerantes, por simplesmente crer no que Deus nos orientou. Eu gostei de uma frase que o pastor Adailson Fonseca tuitou essa semana. Ele fala que acolhimento não é sinônimo de... Esqueci agora. Acolhimento não é sinônimo de concordância. Eu estou parafraseando agora, né? Ele tem o dom da palavra, né? E ele colocou assim uma frase interessante. Acolhimento não significa concordar. Eu posso e devo acolher, mas não quer dizer que eu vou concordar. Se aquilo que a pessoa faz está de desacordo com a palavra de Deus. Eu vou amar, eu vou acolher e vou tentar, pela minha oração, pela pregação da palavra de Deus, fazer com que a pessoa perceba que há um caminho melhor. É o caminho da graça, da salvação, da santificação e do alinhamento com a vontade de Deus. Aconteceu, Sodoma e Gomorra aconteceu mesmo? Eu entrevistei alguns anos atrás, e essa entrevista está no meu livro Porque Creio, o Dr. Paulo Bork, sumidade na arqueologia, já falecido. E ele fez escavações na região onde ficavam Sodoma e Gomorra, ali na parte de baixo aqui do Mar Morto, né? E o que eles descobriram ali na região de Babedra, por exemplo? Uma vasta extensão, eles escavaram poços em lugares diferentes e na mesma profundidade encontraram uma camada de até 1 metro de cinzas, fogo e enxofre. E não é uma região vulcânica, para que pudesse alguém dizer, foi um derrame de vulcão aqui, de lava, né, que causou isso. Não. Inclusive, cobrindo cemitérios antigos. É muito estranho, porque quando os povos dominavam outros, eles tacavam fogo em tudo, né? Nas cidades. Mas não nos cemitérios. Pensa, quem vai tocar fogo no cemitério? Vai matar quem? E outra, eles tinham um temor em relação aos mortos, né? Então ninguém queimava cemitérios, mas ali a destruição foi total naquela planície. Sodoma, Gomorra, outras cidades vizinhas, né?
Então, para o Dr. Paulo Bork, isso é uma evidência de que o evento aconteceu. Irmãos, o dilúvio aconteceu, Torre de Babel aconteceu, Sodoma e Gomorra também. E o que falta acontecer? O que diz a sua Bíblia? Lá em Pedro. Por isso que eu fico triste quando vejo pessoas assim abraçando bandeiras de salvação do mundo. Vamos salvar o planeta. Nós temos que ser ecológicos, mas pelo motivo certo. Vamos salvar a terra. Você não vai salvar a terra. E eu nem vou dizer que sinto muito, porque eu não sinto muito. Eu quero que ela seja recriada. Eu quero que ela volte a ser o que deixou de ser, por causa do pecado. Você pode preservar a terra, tanto quanto puder, mas ela vai ser destruída por Deus, para ser recriada pelo mesmo Deus. É o que está na palavra de Deus. E assim como aconteceu no passado, vai acontecer esse evento futuro também. Quem ama de verdade? Quem diz, continua no seu barco aí dormindo, mesmo que você caia no precipício. Ou quem joga um pedaço de pau para dizer, acorda, porque esse mundo aqui acabou. Não dá mais. Deus não pode tolerar por mais tempo as misérias humanas. Você fica triste quando vê alguém sendo assaltado, eu tenho certeza. Você fica triste quando vê um bebê sendo abortado. Você fica triste quando vê as injustiças sociais. Eu também fico, isso nos fere. Agora pensa em Deus que é onisciente, neste momento está ouvindo cada clamor dos bilhões de humanos que sofrem. Pense em Deus que neste momento está consciente de pessoas que estão vivendo uma miséria no nosso país e em outros países. Você quer que Ele volte? Pensa como Ele quer voltar. Deus quer resolver isso, Ele vai resolver isso, queiramos ou não. Mas alguns querem continuar ainda por aqui. Querem uma outra palavra, um outro planeta. Talvez se pudessem, queriam, Deus, deixa esse planetinha para nós, para a gente viver a nossa vida aqui e cria outros aí. Não dá. Deus não pode continuar com esse tipo de coisa, porque o câncer tem que ser extirpado. A ovelhinha perdida tem que ser resgatada e reunida com as ovelhas que estão esperando por isso. O universo está aguardando expectante o dia do nosso encontro com eles, com os seres criados e que não passaram pelo pecado. Esse mundo está com seus dias contados, meus amigos. E nós temos que falar isso para as pessoas. Ainda existe graça. Ainda. Então aproveitemos esse tempo. Aconteceu tudo isso, irmãos. Agora eu quero fazer a listinha que eu fiz ao ler sobre o dilúvio, Torre de Babel e Sodoma e Gomorra. Tudo isso aqui foi destacado em amarelo nos textos que eu mostrei para vocês. Transgressão da lei de Deus, injustiça social, poligamia e desejos pecaminosos, desrespeito ao casamento bíblico, negação da existência de Deus ou rebelião contra Deus, idolatria e orgulho, desvio dos ensinos bíblicos, riqueza e divertimentos, não as diversões sadias, mas aquelas que degradam o ser humano, satisfação sensual, banquetes e bebedice, intemperança extrema, desprezo à revelação de Deus, apostasia e sensualismo. Me digam, o mundo não está repetindo tudo isso? Não estamos vivendo no mesmo cenário atualmente? Deus vai intervir. E louvado seja Deus por isso. E eu percebi alguns contrastes também ao estudar essas três mensagens. Olha que interessante. No verso 6, nós encontramos a graça. Repito, ela encabeça a mensagem. A graça, a salvação. Mas no verso 10, é citado ali, é citada a destruição por fogo e enxofre. É o mesmo Deus. É o Jesus que acolhe, que abraça, que salva, mas também que expulsa os vendedores do templo, que não tolera o pecado, mas quer salvar o pecador. Nós encontramos o evangelho no verso 6, mas encontramos o vinho prostituído no verso 8. A mensagem pura de Deus e a mensagem adulterada de Babilônia, lá fora e querendo entrar aqui. Nós encontramos a adoração a Deus no verso 7, no verso 12, e a adoração à besta no verso 9. E encontramos o sábado nos versos 7 e 12 e o domingo no verso 9. Como essa essência de reconhecimento de Deus como Criador ou então do poder de uma criatura, de um poder humano. Está tudo ali. Só estudar, você percebe todas essas conexões e aí
você entende por que essa tem que ser a mensagem mais importante que a nossa igreja tem que dar. E aí você percebe por que Satanás quer anular essa mensagem. Quer nos distrair com outras coisas, com outros pseudo-evangelhos. Porque ele não quer que isso seja pregado. Ele quer que o carinha do barco caia no abismo e se perca. Eu quero ler para vocês agora, encerrando, o texto que fez com que eu tomasse a decisão final. Entendeu por que isso aqui me libertou? Foi uma bomba na minha cabeça quando eu tinha 18 anos. É como se Deus tivesse aberto literalmente a minha mente e colocasse ali uma mensagem que explodiu meus preconceitos, minhas ideologias, e me apontou um caminho, uma esperança real. Mas eu fiquei titubeando por 3 anos. Não foi fácil abandonar os meus amigos, alguns eu tive que abandonar, as minhas ideias acariciadas. 3 anos de luta. Eu cheguei a pensar em conversar com o Papa, se fosse preciso. Eu queria mostrar para o Papa o sábado na Bíblia. Eu tentei fazer isso com alguns amigos padres. Foi inútil, acho. Mas quando eu li Apocalipse 18:4, eu quero encerrar lendo com vocês, eu percebi que o meu caminho era outro. E tomar essa decisão foi difícil, mas foi libertador. Apocalipse 18, verso 4. Deus te convida nesta manhã a fazer isso. Ah, mas eu já sou adventista. Será que você não precisa também fazer isso aqui? Ouvi outra voz do céu dizendo: saiam dela, povo meu, para que vocês não sejam cúmplices de seus pecados e para que os seus flagelos não caiam sobre vocês. De novo, Deus está usando Noé. De novo, Deus está usando Abraão. De novo, Deus está usando João Batista. Pode parecer uma mensagem dura, muito forte para pessoas que estão acostumadas com o politicamente correto. Mas é Deus dizendo: sai dela, povo meu, para que você não participe de seus pecados e não incorra na destruição que está predita sobre ela. Deixamos Babilônia literalmente, mas será que no nosso coração não trazemos traços babilônicos ainda? Deixamos a Babilônia física, mas será que em nossa mente ainda não há ideias babilônicas, o vinho corrompido? Qual é a solução para nós então? Aceitar aquilo que o profeta diz. Ouvir a voz do profeta. Acolher a mensagem profética. E pregar para que outros possam se preparar também para a volta de Jesus. Porque a destruição, mais uma vez, está chegando. A destruição já foi anunciada. Deus seria mau se nos deixasse sem avisos. Mas Ele já entregou vários avisos. Já aconteceu várias vezes. E só falta agora a definitiva, que vai eliminar o mal para sempre. Eu quero estar com o meu Deus. E quero ajudar muitas pessoas, enquanto eu tiver voz, a saírem do barco furado, a acordarem para a realidade e chegarem ao porto seguro. Nós vamos ouvir uma última mensagem agora que a Daiane vai cantar. Eu gostaria que você aproveitasse esse momento para fazer uma reflexão. Que tipo de vida você está levando? Uma vida como a dos antediluvianos, talvez? Uma vida como os construtores da torre inútil de Babel, que não leva a nada, perdendo seu tempo precioso? Uma vida como os sodomitas e os de Gomorra, regada a muita bebida, festa, desprezo para com as orientações de Deus? Que tipo de vida você está levando? Uma vida em Jerusalém ou em Babilônia? Uma vida que reflete a realidade celestial ou as deturpações de Satanás? Cada um sabe da sua vida, cada um sabe o tipo de ideia, sementinha babilônica que está atrapalhando a vida espiritual. Eu peço em nome de Jesus que neste momento você entregue tudo isso nas mãos dele, de Jesus, e peça que ele destrua todo traço de Babilônia, de Sodoma, de Babel, que esteja ainda em sua vida, atrapalhando a sua caminhada para o céu. Tome a sua decisão agora, enquanto você ouve a Daiane cantar. E vivamos sempre alinhados
com a vontade de Deus expressa aqui nesse livro sagrado, a palavra, a Bíblia. Permita que Deus toque o seu coração e a sua mente neste momento. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro. Nunca mais tristeza e dor, nunca mais verei o grande rio da vida, claro como um cristal. Verei a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite ali. Não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Eu entendo que se é o seu desejo realmente pertencer a esse reino eterno, é hora de tomar uma decisão. Eu me lembro que quando eu era bem jovem, lá ainda naquele Vale da Decisão, eu participei de um congresso de jovens e o pastor que pregou naquele evento fez um apelo no final. Quantos queriam estar preparados para a volta de Jesus e tomar a decisão final pelo batismo, de se entregar totalmente? E não foi fácil para mim. Parecia que aquela cadeira tinha cola, mas finalmente eu levantei e tomei a decisão, e foi a decisão mais importante da minha vida. Eu quero oferecer a você essa oportunidade. Não importa se você é adventista ou não, e você que está me acompanhando pela internet também, é para você. Se você deseja estar preparado para esse grande dia, estar para sempre com Deus na Canaã celestial e depois aqui no paraíso restaurado, ela vai cantar o restante da música, e você pode expressar isso ficando em pé diante de Deus e do universo, no momento que você quiser e sentir esse desejo. Pode se levantar expressando essa decisão. As nações andarão em sua luz, e as portas jamais se fecharão, e a cidade é de ouro puro, de jaspe o muro, além do rio azul. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais.
O Senhor não retarda a sua promessa, mas é longânimo para convosco, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguemos à vida eterna. Vamos orar? Santo e eterno Deus, nosso Pai, nosso Criador, nós te agradecemos, Senhor, porque em tua palavra encontramos tantas advertências, tantos convites. São prova de que tu és um Deus preocupado com a nossa salvação e que fez de tudo para que todos os seres humanos pudessem encontrar essa salvação. Que triste ver pessoas que desprezam a tua graça, os teus anúncios, os teus avisos. Que não sejamos nós essas pessoas, Senhor. Possamos acolher a tua palavra, acolher as tuas orientações, porque tu és o nosso Criador. Tu sabes o que é melhor para nós e como devemos viver. E tu queres que nós estejamos para sempre contigo. Tu sabes das nossas lutas, de nossas fraquezas. Ajuda-nos a ser vitoriosos pelo sangue do Cordeiro. Ajuda-nos a entender que, como igreja, temos uma mensagem tão importante para este mundo. E que não percamos mais tempo. Sejamos pregadores dessa mensagem presente, como foram Noé, Moisés, Abraão, os profetas, Jesus, os discípulos, João Batista, os pioneiros da nossa igreja. Continuemos nós essa obra importante de advertência a um mundo que perece. Aceita a nossa entrega, aceita o nosso coração e a nossa vida. Oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.